E aí, você já pensou? Para que serve um conselho de direito? Do idoso, da criança, da pessoa com deficiência? O que é um conselho de direitos? Para que ele serve, como ele se organiza? Muitas vezes a gente é convidado a participar do conselho de direito e a gente vai meio que de gaiato, sem saber direito que bicho que é esse. Conselho de direito, ele parece óbvio dizer, mas ele está ali para garantir direitos. Que direitos são esses? Direitos humanos. Direito à saúde, direito à educação, direito à vida, direito à liberdade. Então, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente vai justamente garantir esses tidos como direitos fundamentais a toda criança e adolescente. Tá bom, Robson, você vai dizer, ok, entendi, vai garantir direitos humanos. E como é que um conselho, e o que exatamente um conselho faz para garantir direitos? Então vamos começar por aí. Um conselho de direito, ou no caso da criança e do adolescente especificamente, ele vai estar amarrado na sua lei municipal, dando lá suas funções, tem as resoluções do CONANDA, que também dão esses direcionamentos. Mas se a gente procurar no Estatuto da Criança e Adolescente, a gente vai encontrar o artigo 88, que eu vou compartilhar com vocês agora. No artigo 88, ele me traz alguns incisos que vão trazer as diretrizes da política de atendimento da criança e do adolescente. Então, alguns têm a ver diretamente com o CMDCA. No inciso 1º, ele já dá de novo a letra que a Constituição já trouxe, que a gente já viu lá no texto base, o princípio da municipalização do atendimento. Então, o Conselho Municipal está dentro desse princípio, né? Nós estamos descentralizando o poder político-administrativo, seguindo outra diretriz constitucional, e trazendo essa ideia da municipalização. E com o CMDCA não seria diferente. O CMDK de Itapuã tem noção, tem muito mais noção da realidade, do que está, da demanda reprimida, do que se é necessário em relação à infância e adolescência do seu território, do que estaria o SEDCA, do Conselho Estadual, por exemplo. O inciso 2º, ele fala o seguinte: criação de conselhos municipais, estaduais e nacionais, enfim, são os conselhos de direito da criança, deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária. Então, a paritariedade é um sine qua non para um conselho poder existir, por meio de organizações representativas. Esse inciso merece alguns destaques. Primeiramente, vocês são conselheiros deliberativos e controladores em todos os níveis das ações do município. Isso significa que vocês não têm a ver, a competência de vocês ultrapassa as questões do fundo da infância e da própria assistência social, que normalmente é o órgão municipal ao qual os conselhos estão vinculados, que é a política de assistência social. Ela está lá garantida na Constituição, justamente para dar conta de violação de direitos humanos de criança e adolescente. Então, por isso, normalmente se associa conselho tutelar, se vincula administrativamente, né? E conselho da criança, do Conselho dos Direitos, com a assistência social. Mas ele diz o seguinte: não, vocês vão dialogar com a política da educação, da assistência, da saúde, da habitação, finanças. Então, todos os níveis que o Poder Executivo, todas as suas camadas que de alguma forma tem interface, que tenha inter-relação com criança e adolescente, vocês deveriam ficar a par, acompanhar. Até existe uma metodologia, né, chamada OCA, Orçamento da Criança e Adolescente, da Fundação Abrinq, né, já tem alguns anos, e tem uma metodologia. Normalmente os municípios que aderem ao programa Prefeito Amigo da Criança têm que seguir essa metodologia, que é justamente uma metodologia que visa garantir esse controle, essa visão macro, que vai além de FIA e que vai além de assistência social. Então vocês, conselheiros, vão acompanhar valores, por exemplo, relativos à educação, quanto a vagas de CI, porque se não tem CIs
ou vagas de CI suficiente em algum território do município, nós temos direito violado, e essa é a razão do porquê vocês estão acompanhando esse processo. Outro ponto importante é a questão das... Vejam só, a participação popular paritária nos conselhos está assegurada por organizações representativas. Edson Seda, jurista conhecido, renomado jurista, que foi um dos responsáveis do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido no Brasil todo, Edson Seda, ele faz uma crítica aqui nessa parte, porque na maior parte dos municípios do Brasil se cometeu um equívoco. As pessoas constituíram os conselhos com entidades de atendimento à criança, quando na verdade são organizações representativas. Então nisso entram igrejas, entram associações de todos os tipos, de toda a ordem, entidades de classe, que queiram, que tem a ver com essa questão da sociedade, porque mas Robson não atende criança. Sim, mas entendam que o Conselho de Direitos da Criança é um órgão político, de política pública, e é dever de toda a sociedade zelar pela política da infância e não somente entidades de atendimento. Então essa crítica ela é bem interessante, pelo menos para a gente levar para o coraçãozinho e refletir, até porque se nós persistirmos nas nossas leis municipais em manter somente entidades de atendimento, isso enfraquece o Conselho no sentido da sua representatividade, porque ele poderia ser muito mais, um guarda-chuva muito maior que isso, e enfraquece o Conselho também, porque coloca em xeque, de repente, a impessoalidade do Conselho na tomada de decisões quando vai tratar alguma coisa sobre entidades de atendimento, que é um dos princípios da administração pública lá no artigo 37 da Constituição Federal.